Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 1, depois eu digo até quando. Não vou falar até onde nós vamos para não desanimar ninguém. Agora, às vezes a cabeça de alguns de nós desliga. Você pensa, eu já sei o texto bíblico, eu quero que você leia comigo, versículo por versículo, mesmo se a sua versão for diferente, prestando atenção. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou, preste atenção na frase, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Fico imaginando todo tipo de pérola que se colhia das declarações daqueles 12. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedides a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amavam. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso,
clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Verso 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Como eu disse, é um texto longo e a gente precisa dele todo para enxergar o quadro completo. Eu quero chamar a sua atenção para algo que eu considero, talvez, de todos os milagres que Jesus operou, o mais extraordinário, o mais impressionante. Esse não foi o único morto que Jesus ressuscitou, mas foi o único que ele ressuscitou depois de 4 dias. Foi o único que já estava em estado de decomposição. Alguém advertiu: o Senhor já cheira mal. E quando eu olho para esse milagre extraordinário que Jesus fez, isso não apenas nos revela quem Cristo é. Eu não vou dizer quem Cristo foi, porque a Bíblia diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Então, isso me revela quem Cristo é. Isso me inspira a olhar para Ele de uma forma diferente. Eu percebo que às vezes eu e você temos a inclinação de desenvolver uma fé exageradamente intelectual. Uma fé que ela está dando cada vez menos espaço para a manifestação do sobrenatural. E é lógico que o Senhor Jesus deixa claro no meio dessa conversa, quando Ele fala para irmã de Lázaro: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus. Agora, obviamente, Ele estabeleceu um condicional. Ele não diz: porque eu posso, vocês vão ver a glória de Deus. Ele diz: aquilo que provoca e libera a glória de Deus que vocês podem viver é a atitude de fé de vocês. Então, eu olho para esse texto e ele me provoca a crer mais em Jesus. Eu fico pensando se ele pode trazer um morto à vida. E fazer isso numa condição, porque às vezes eu conheço várias pessoas que ressuscitaram rapidamente depois da morte. O corpo nem teve tempo de entrar em decomposição. Basicamente, o milagre que aconteceu, e várias delas testemunham, se viram saindo do seu corpo. Algumas o Senhor apareceu para elas e disse: você vai voltar. E perceberam que o espírito voltou para o corpo. Eu imagino que essa viagem de ida e volta não envolve nenhuma dificuldade muito grande quando a gente fala em termos de milagre. Mas você falar de uma pessoa 4 dias e ter todo o estado de decomposição revertido e ele voltar, é algo impressionante. Agora, se Jesus pôde fazer algo como isso para Lázaro, será que Ele não tem a capacidade de resolver o meu e o seu problema? Será que hoje Ele é menos poderoso do que Ele era antes para intervir na minha e na sua vida? Nós sabemos que esse não é o fato, esse não é o ponto. A questão é: nós estamos nos posicionando devidamente para que os milagres de Deus possam acontecer na nossa vida? Então, o tema da minha mensagem hoje é lições de um milagre. Eu quero tentar trazer lições práticas que podem ajudar cada um de nós, independente de estarmos diante de uma situação ou um desafio diferente. A palavra de Deus diz que tudo quanto foi escrito, Romanos 15:4, para nosso ensino, foi escrito. Então, Deus não queria apenas que a gente soubesse o que aconteceu. Não está escrito ali para nossa informação, para nossa ciência foi escrito. Está dizendo para o nosso ensino. Há lições para nos serem comunicadas. Então a pergunta a ser feita é: o que Deus quer ensinar a mim e a você através de um texto como esse? Eu quero extrair algumas lições. E na verdade nós vamos falar a respeito de 3 lições que podemos aprender com esse milagre. A primeira delas é que Jesus é o mesmo e Ele ainda opera milagres, assim como Ele operou quando esteve aqui na terra. Nós vamos destacar isso. A segunda, e nós vamos dar um pouquinho mais de atenção, desdobrando ela em alguns subtópicos, é que nós
precisamos entender algumas verdades para que Ele possa, e cooperar com Ele, para que Ele possa agir na nossa vida. Em terceiro lugar, eu quero que a gente pense e reflita um pouco no propósito do milagre, no porquê Ele, de fato, quer intervir na minha e na sua vida, olhando a extensão toda. Primeiro tópico, Jesus é o mesmo e ainda opera milagres. Em Hebreus, no capítulo 13, eu gostaria que você abrisse lá, gostaria que você lesse o texto comigo, gostaria, se possível, que você deixasse isso bem grifadinho na sua Bíblia. Hebreus, capítulo 13, no versículo 8, a Bíblia diz: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Ele não mudou. A sua capacidade de tocar, de operar milagres, de salvar, de transformar, não mudou. Aliás, se nós podemos dizer que houve alguma alteração, a gente poderia dizer que nos dias em que esteve na terra, é que ele estava mais limitado. Porque aqui ele se moveu como um homem ungido pelo Espírito Santo. E a Bíblia nos mostra que foi dessa forma que ele exerceu o seu ministério. O milagre que ele opera diante de Lázaro é como um homem ungido pelo Espírito Santo. Então foi como Deus. Filipenses 2 diz que ele esvaziou-se de si mesmo. Ele veio e assumiu a forma humana e todo o seu ministério foi realizado como um homem ungido pelo Espírito Santo. Mas depois da ressurreição, aquilo que ele deixou de lado, os atributos da divindade, onisciência, onipotência, onipresença, lhe foram todos restituídos. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que hoje habita nele corporalmente a plenitude da divindade. Então, se mudou alguma coisa, mudou para melhor e não para pior. Porque hoje ele pode intervir na minha e na sua vida como Deus e não como homem ungido pelo Espírito Santo. Nós precisamos olhar a perspectiva correta de um Deus imutável. Em Malaquias 1,6 o Senhor diz: eu, Senhor, não mudo. Às vezes nós vivemos um tipo de cristianismo e de fé, de que Deus era poderoso o suficiente para fazer milagres no passado, mas que não é poderoso o suficiente para realizar milagres hoje nas nossas vidas. Ou se for hoje, talvez Ele faça na vida de alguém, mas não na nossa. Não é a forma como eu e você deveríamos olhar para Deus, nem tampouco para o Evangelho. Em Atos, no capítulo 3, no versículo 6, o apóstolo João e o apóstolo Pedro, eles estão indo ao templo para orar, como de costume. Isso era uma prática, um hábito, né, que eles tinham. E a Bíblia diz que eles estão diante de um paralítico que está pedindo esmola. O versículo 6 de Atos 3 diz: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E a Bíblia diz: tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé, e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Nessa altura do campeonato, Jesus já não está mais na terra. Morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus. Mas o seu nome continua produzindo milagres, da mesma forma como ele operava milagres enquanto esteve no nosso meio. Nós precisamos viver uma fé que mantenha a expectativa de que Jesus continue fazendo exatamente as mesmas coisas que Ele fez enquanto Ele estava na terra. Em Atos, no capítulo 9, no versículo 34, o apóstolo Pedro está diante de uma outra situação, diante de uma outra pessoa necessitada. E novamente nós vemos uma declaração parecida. Nesse momento ele não menciona o nome de Jesus de uma forma específica. O texto diz: disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. A Bíblia diz: viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Pedro está dizendo: Jesus não está mais aqui, mas ele não mudou. Ele não está fisicamente presente, mas ele continua entre nós. E esse Jesus te cura, Enéas. E naquela hora o poder de Cristo se manifesta na vida de Enéas. Eu e você precisamos, muitas vezes eu li a Bíblia e ficava pensando, como eu queria ter vivido naquela época. Como eu queria ter vivido naquele tempo, de ver Jesus perto, operando. Como eu queria ter tido a oportunidade de correr, tocar na veste dele. Você pode fazer isso tudo hoje.
não fisicamente, mas pela fé, e você pode viver exatamente os mesmos milagres que Jesus operou e produziu enquanto estava aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Sabe, nós precisamos crer que Ele é um Deus de milagres. E eu sinto no meu espírito que nesse novo tempo, nessa nova estação, nós não vamos ver apenas conversão, crescimento, nós teremos novos níveis de transformação, novos níveis de milagres, novos níveis da manifestação de Deus. O Senhor está nos preparando para algo maior. Agora, a nossa fé precisa corresponder com Ele e precisa corresponder de forma adequada. Segundo lugar, o que precisamos entender para que Ele age. Então, quero falar de 3 coisas dentro desse ponto que eu e você precisamos entender para que Ele haja. Primeiro, a nossa responsabilidade de crer. Jesus coloca um claro condicional no versículo 40 de João 11. Não te disse eu que se creres. Esse se é um condicional, ele estabeleceu uma condição. Se creres, verás a glória de Deus. E se não crer, não vai ver. Então, nós temos a responsabilidade de crer. Por favor, diga amém. Dá uma olhada comigo em Marcos, no capítulo 9. Jesus está diante de um pai que trouxe um filho endemoniado. A Bíblia diz que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E agora Jesus desce do monte, encontra aquela situação, o pai descreve qual é o problema. E no versículo 22 de Marcos 9, no fim do discurso do pai, nós lemos assim: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Esse era o clamor do pai. Se, e agora ele bota a condição, se tu podes, se você realmente é o cara, se você é tudo que estão falando, se você de fato tem o poder de intervir, tem dó de nós, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E é o que eu e você precisamos entender, é que o que move Deus não é nossa necessidade. O que move Deus não é sozinho a compaixão que Ele tem quando enxerga a nossa necessidade. Olha a resposta de Jesus no versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes. Eu quero que você entenda o seguinte, Jesus meio que está remedando o homem. Se podes. Como se ele falasse, que conversa é essa? Se podes. Jesus está dizendo, você está jogando a batata quente no meu colo? Você está transferindo a responsabilidade do milagre só para mim? Jesus responde para ele, tudo é possível a Deus? Não. Tudo é possível ao que crê. Ele diz, a possibilidade não está em mim. O poder está em mim, mas a possibilidade nasce da sua fé. Porque a sua fé faz você conectar com o meu poder e faz com que ele emana para você. Então a questão não é se eu posso. É se você consegue ter o posicionamento de fé para que a possibilidade que é em mim se transfira para você. Sabe, gente, Deus não responde necessidade. Tem gente dizendo, Senhor, olha a minha dor. E você acha que Deus não estava olhando antes de você falar para ele? Senhor tem compaixão de mim. Você acha que Deus não tem compaixão se você não pedir pela compaixão? Mas o que move Deus não é as nossas necessidades. Se fosse isso, todo mundo estaria salvo, porque todo homem tem necessidade de ser salvo. Mas ninguém é salvo porque precisa ser salvo. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. É a fé e não a necessidade de salvação que atrai a salvação para o homem que já precisava de salvação. E por que você acha que é diferente na área de cura, de provisão e de qualquer outro tipo de milagre? A primeira coisa que eu e você precisamos entender é a responsabilidade de crer. Em Marcos, no capítulo 5, nós vemos Jesus dando um conselho a Jairo. Dá uma olhadinha comigo, porque esse também é muito importante para fundamentar esse nosso entendimento. Marcos, capítulo 5. Verso 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Jesus tinha dito que ia curar a filha desse homem que estava enfermo. Alguém trouxe a notícia e disse, dá mais tempo não. Já foi, não incomoda mais o mestre, sua filha morreu, isso está no versículo anterior.
Quando ele ouve a notícia, Jesus está perto, ouve também. Jesus olha para ele e diz, não temas. Ele está dizendo, não deixe que o que estão falando roube a sua fé. Crê somente, não temas, não deixa o medo entrar, não deixa a dúvida entrar. Fica em fé. Você começou em fé, fique em fé, porque o que vai produzir intervenção é a sua fé. Não desista da sua fé. Então, de novo, nós vemos Jesus transferindo a responsabilidade, não no sentido de um peso, mas principalmente no sentido de encorajamento. Nós falamos daquele paralítico que foi curado à entrada do templo, na porta formosa do templo, por Pedro e João. Quando os dois estão diante agora das autoridades de Israel, que chamam eles para se explicar do que era o milagre, a explicação que eles dão em Atos 3,16, eles dizem, foi a fé em o nome do Senhor Jesus que curou esse homem e o colocou são. Quando você vê ele dizendo para o camarada, em nome de Jesus, levanta e anda, a gente pensa, foi só o poder do nome. A explicação de Pedro em Atos 3,16 foi a fé no nome. Ele diz, nós usamos o nome. Nós sabemos o que é usar o nome, a procuração que ele nos deu para manifestar o poder. Mas foi a fé desse homem, no nome que nós usamos, que produziu esse milagre. A nossa fé pode e vai nos levar a experimentar intervenções, mas a responsabilidade de crer é nossa. Vira para um ou dois vizinhos ao seu lado e fala para ele, a responsabilidade de crer é toda sua. Segunda coisa, dentro daquilo que eu e você precisamos entender, para que o milagre aconteça, para que Deus age nas nossas vidas. Lidar com a frustração de não vê-lo agir antes, no passado. A nossa mente tem uma capacidade incrível de conjecturar, de questionar, né? Aliás, talvez a pergunta que eu mais ouvi na minha vida, de pessoas que sentam para uma conversa, um atendimento, é por que isso aconteceu? E normalmente eu respondo com duas palavras, eu digo, não sei. Mas sabe, todos nós temos as nossas conjecturas diante de situações que nós passamos. Por exemplo, quando eu tive um acidente de carro em 1993, 25 anos atrás, as pessoas me visitavam ainda no hospital. Diziam, cara, é um milagre você estar vivo. A gente viu o estado do carro, a gente viu a ribanceira que você caiu, né? Os médicos me diziam isso, os enfermeiros que me atenderam diziam isso, teu santo é forte, alguém lá em cima vela por você, aquela linguagem não, todo mundo dizia, milagre, milagre, milagre. Eu dizia para Deus, milagre por milagre. Já que o senhor ia fazer não podia arrumar o carro na estrada. Tinha que deixar eu me arrebentar lá embaixo para depois dizer, eu te salvei, não deixei você morrer. Eu disse, por que o senhor não fez um pouquinho antes o milagre? Agora, será que esse tipo de coisa acontece só comigo? Nesse texto, talvez, uma das coisas que mais aparece é justamente os questionamentos de por que Jesus não interviu antes. Só que antes de ver os questionamentos, eu quero que você volte comigo em João 11. João capítulo 11, versículo 6. O texto diz assim, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Gente, Lázaro não era um conhecido, era amigo de Jesus, era amigo dos discípulos. Jesus diz, Lázaro, nosso amigo. Agora, quando Jesus ouviu, ele não se mexeu do lugar por 2 dias. O problema é que eles não pegavam voo de avião, como a gente tem hoje. Todas as jornadas eram feitas a pé. Quando a notícia chega, ele leva mais 2 dias. Mais 2 dias, quando ele chegou, já fazia 4 dias que o amigo tinha morrido. E ao que você precisamos reconhecer é que ele não fez questão nenhuma de sair correndo. Agora, o quanto Jesus era amigo de Lázaro, ninguém vai questionar. Ver Jesus chorando e sentindo a dor daquela família, ainda que ele soubesse exatamente o que ia fazer depois. Eu vi uma vez um pregador dizer que Jesus se reservou o direito de dar uma boa chorada antes de operar o milagre, porque tecnicamente falando ele não precisava chorar. Todo mundo olhava para o Lázaro, está morto, tipo, perdeu, acabou para nós. Jesus sabia que não. Ele era o único que não precisava chorar. Mas isso mostra o quanto ele se identifica com a nossa dor. Isso mostra o quanto ele se importa conosco. Não há nada no texto, absolutamente nada, que sugira que ele não se importou. Mas por alguma razão, ele diz, não vou agir agora.
E sabe, irmão, já tentei parar de dar sermão para Deus e ensinar Ele a ser Deus. Já decidi acreditar que Ele é soberano o suficiente para saber ser Deus do jeito dele. Mas normalmente é difícil para a gente. Olha o versículo 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. O texto mostra que eles não entenderam, achou que Jesus estava falando de dormir, né? E Jesus, verso 13 diz: Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Então, lhes diz claramente, verso 14: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse. O que eu entendo Jesus está dizendo? Se eu estivesse lá, talvez eu não teria resistido o afeto natural, e eu teria intervido antes. Mas por causa de vocês e do que vocês estão para presenciar, eu me alegro que eu não estava lá. Eu me alegro que eu não pude intervir antes num nível menor. E vou poder fazer agora algo maior. Verso 15, talvez de todos esses, nos expressa que ele não tinha nenhuma intenção de intervir antes. Mas vamos olhar agora o questionamento das pessoas. Como o texto nós lemos foi grande, só para te ajudar a localizar. Verso 21, quando Marta vem ao encontro de Jesus, primeira fala dela, a gente não sabe nem se ela deu oi, shalom, que era o cumprimento deles. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Primeira conversa, o que ela está dizendo? Por que é que você não apareceu antes dele morrer? Eu sei que se o Senhor chegasse, ele não estaria morto. A gente tem visto tanto enfermo que o Senhor está curando. Se o Senhor tivesse aqui, ele não morreu. Mas o Senhor não estava. Veladamente, há um protesto, há uma reclamação. O Senhor não estava aqui para agir quando nós precisamos de você. Agora, não é só a conversa de Marta. A gente percebe que é o senso comum. Verso 32. Agora vem Maria. Verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Não parece conversa combinada? E na verdade foi. Porque enquanto Jesus não estava, é o que ela estava falando. Então, a hora que Jesus chega, elas simplesmente externam e transbordam. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora você pensa, era só conversa de família? Não. Verso 37. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? Ele não podia ter intervido antes? Ele não podia ter resolvido antes? Eu percebo muita gente que está paralisada pelo questionamento e a dor de por que Deus não agiu antes. Eu não vou tentar inventar explicação de por que uma área de necessidade da sua vida Deus não agiu antes. Porque as explicações podem ser diferentes para cada um de nós. Em alguns casos, eu não faço ideia de qual é a explicação. E eu não tenho obrigação nenhuma de descobrir nem de inventar isso para você. É você que precisa aprender a confiar que o Deus não está explicando. Ele sabe exatamente o que Ele faz, por que faz, quando faz. Agora, muitas vezes, essa frustração de não conseguir lidar com isso. Eu me lembro, muitos anos atrás, de uma pregação que eu ouvi do pastor Francisco. Ele falava de quando Jairo, de quem nós lemos, chega para Jesus, faz o pedido: minha filha está assim terrivelmente enferma. Isso terrível, tipo assim, é urgência, é prioridade, bota no topo da sua lista. Jesus diz: eu vou curá-la. Você imagina a alegria desse pai? E Jesus decide com ele. Enquanto Jesus está indo, vem a mulher hemorrágica e fura a fila. Você já teve a sensação que alguém furou sua fila? Eu já. Disse: Deus, eu estava orando antes, crendo antes, esperando antes. O Senhor prometeu fazer para mim, o Senhor chegou do nada e passou na frente. Só que junto com o lance da mulher hemorrágica, muita coisa aconteceu. Jesus está entretido. Nesse inteirinho que eles não chegaram, vem a notícia para Jairo: sua filha morreu, não incomoda mais o mestre. Qual você acha que foi o tipo de sentimento? Por que é que ele não chegou a tempo? Por que é que ele
perdeu o time? Por que é que ele não interviu antes? É nesse momento que Jesus olha para ele e diz, não temas, crê somente. Aleluia. O que me chamou a atenção foi o que Francisco disse, quando Deus faz uma promessa de que vai intervir, ainda que pareça que ele esteja demorando, e que você tenha questionamento de por que não interviu antes, entenda uma coisa, ele tem um compromisso com a palavra dele. Ele tem um compromisso com a promessa dele. Mas pastor, se eu tivesse pago a conta no passado era tanto. Agora já está em tanto, com juro, correção monetária, multa. Ele arca os juros, ele arca a correção monetária, ele arca a multa. Antes ele só ia curar um enfermo, agora a menina morreu. Ele foi lá e ressuscitou. O que eu e você precisamos entender, que o fato dele não ter agido antes não é motivo para que eu e você paremos de crer. Aliás, quando tentaram dissuadir Jairo de crer, Jesus olha para ele e diz, não temas, crê somente. O problema é que muitos de nós não conseguimos perseverar em fé. A Bíblia diz que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Se eu e você queremos herdar as promessas, não é só crer por um momento. Não é só crer no momento que bateu aquele sentimento ou fez espontâneo. É decidir, eu vou permanecer na fé até que aconteça. Eu não sei porque não aconteceu antes, mas até que aconteça eu vou ficar firme na fé. E nós precisamos resgatar esse tipo de fé. Uma fé que não se abate, que não se desanima e que não fica choramingando porque ele não fez antes. Até porque a maioria das vezes eu e você não vamos ter uma explicação de porque ele não fez antes. Mas nós podemos ter uma certeza, se a gente for sensível, o Espírito Santo vai estar por perto sussurrando, não temas, crê somente, fica crendo, permaneça na fé, não desista. A segunda coisa que nós precisamos entender, além de lidar com a frustração, não vê-lo agir no passado, falando em termos de frustração, porque já falamos da responsabilidade de crer, é não protelar tudo para o futuro. Marta olha, Jesus diz, seu irmão vai ressuscitar. O que ele está dizendo? Não importa se eu não cheguei antes, quando ele estava doente, para ser curado. O que importa é que agora eu vou ressuscitá-lo. Eu vou pagar o juro, a correção monetária, a multa, eu vou arcar com todas as consequências do que você acredite ser demora. Quando Jesus diz, seu irmão vai ressuscitar, ela responde, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. A gente consegue o extremo de sair da frustração de por que ele não fez para o passado, para protelar tudo para um futuro distante. Isso é outra coisa que nos atrapalha. Deixa eu te dizer por que isso nos atrapalha. Há uma diferença entre fé e esperança. 1 Coríntios 13, Paulo diz, 3 coisas permanecem, a fé, a esperança e o amor. Se ele chama de 3 coisas, fé e amor não são igual, fé e esperança não são igual. Fé e esperança são coisas distintas. Esperança é sempre uma projeção para o futuro. A Bíblia fala da nossa bendita esperança, de que o Senhor Jesus retorne. Nós estamos projetando isso para o futuro, o dia que vai acontecer. Alguns, eles conseguem entrar na esperança do milagre. Talvez um dia aconteça. Pode ser que bem lá na frente, muito tempo lá na frente aconteça. Mas a atitude de fé, ela nunca empurra para o futuro. Ainda que ela vá perseverando até receber no futuro, a fé sempre é presente. Uma das definições que eu mais gosto de fé, encontrei na Bíblia de Jerusalém. Uma publicação católica, Hebreus 11:1 diz, a fé é uma posse antecipada daquilo que se espera. O que a fé faz? Ela pega a esperança lá da frente e diz, vem cá, eu te puxo e te arrasto por agora. Eu entro na posse disso. Uma das definições do termo posse, em outra versão, é a fé é a substância. Para tentar usar uma linguagem mais atual, eu diria que a fé é a carta de crédito. Se você já foi contemplado num consórcio, você pegou uma carta de crédito. O dinheiro ainda não está na tua mão, mas aquilo é garantia de que é teu. A fé é isso. Pode até não ter acontecido, mas eu já tenho a garantia, é meu. E até que eu saque, e eu vou correr sacar o mais rápido possível, até que isso se materialize. É meu, não será meu, já é meu. Então nós precisamos entrar nesse lugar de fé. Né? Uma fé que atraia resultados e intervenções da parte de Deus para o hoje, para o agora, para o breve. No meio disso tudo, Marta cogita. Eu sei que mesmo agora, tudo que você pedir a Deus, Deus vai te conceder, mas me parece mais
um assentimento mental do que, na verdade, um posicionamento pelo qual ela vai lutar. Então, para que Deus age, eu e você precisamos entender a responsabilidade de crer, é nossa. Diga comigo, a responsabilidade de crer é toda minha. Segundo, nós temos que lidar com a frustração dele não ter agido antes. Irmão, já tive esse sentimento várias vezes. E tenho certeza que não é exclusividade minha. Eu vejo isso na Bíblia, eu vejo isso na vida de pessoas que abrem o coração. Mas nós precisamos lidar com isso. Com uma única forma de pensar. Aquela que a gente aprende com Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele há de se levantar sobre a terra. Com aquela declaração de Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. E não projetar tudo só para o futuro. Porque tem gente que ele já está arejado para a possibilidade. Mas ele projeta aquilo de uma forma tão distante, que às vezes ele mesmo não percebe que está impedindo Deus de fazer o que precisa ser feito agora. E terceiro e último lugar, para terminar. Qual é o propósito do milagre? Aqui no Evangelho de João, mesmo no capítulo 11 que nós lemos, no versículo 4, Jesus dá a deixa antes de toda a história se desenrolar. Ao receber a notícia de Lázaro doente, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Quando ele diz não é para a morte, todo mundo pensou, então não vai morrer. Jesus está dizendo, a morte não vai permanecer. Ele diz, qual o resultado disso? Não é a gente perdendo agora e prematuramente nosso irmão Lázaro. O resultado disso é a glória de Deus. Eu e você precisamos entender por que Deus quer agir na minha e na sua vida. Porque a nossa mentalidade é muito egoísta. A gente vai orar e diz, Deus, o Senhor precisa fazer algo porque eu preciso. Embora Deus te ame e saiba da sua necessidade e queira supri-lo, Ele não está de olho só em você. Porque diferente de mim e de você, Deus nunca pensa de uma forma egoísta. Ele não pensa só na gente. Ele não olha só para uma coisa, ele enxerga o todo. Eu creio que o questionamento de Deus é, o que isso vai transbordar para os outros? Quem mais pode ser abençoado e impactado com isso? Além do fato de que ele mesmo possa receber glória. Eu de vez em quando, nas minhas orações por necessidade, eu digo para Deus, aí, o que o Senhor acha? De me colocar na vitrine com essa intervenção sua, para a gente inspirar mais gente, para o Senhor ser glorificado, porque a perspectiva do milagre precisa ser maior do que só Ele suprir a nossa necessidade. Aliás, a palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, no capítulo 2, e no versículo 11, depois que Jesus operou aquele milagre do vinho nas bodas de Caná, a Bíblia diz, com esse deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Um dia desse eu ouvi um comentário muito infeliz de um pregador criticando o milagre de Jesus. Para que fazer uma coisa dessa tão sem propósito? Eu pensei, ele não deve ter lido a Bíblia. O propósito não era só a festa. O propósito não era só a alegria e a realização do noivo. O propósito não era encher a barriga dos outros. A Bíblia diz que ele manifestou sua glória. E os seus discípulos creram. Qual é o final da história? Ele glorificado e mais gente crendo. E quando eu e você olhamos aqui para o Evangelho de João, para o capítulo 11, tem algo que não dá para a gente ignorar. E eu acho que a gente pode olhar aqui o versículo 45 de João 11. O texto diz o seguinte, muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Diga comigo, creram nele. A beleza do milagre, querido, não é só você parar de chorar, não é só você ser suprido, não é só a sua alegria pessoal, é o quanto isso pode impactar a fé de outros. E nós precisamos cultivar uma atmosfera de milagres, uma vida de milagres, que não apenas nos dê direito a viver as intervenções, mas que glorifique a Deus, que inspire a fé dos outros. O dia desse estava conversando com a Teira e falou, nunca nem Deus. Falei, uma escolha sua. Agora, é uma escolha que eu não consigo fazer? Eu falei para ele, posso te contar algumas das coisas que já aconteceu? Eu já fui curado, minha mulher foi curada, meu filho foi curado, minha filha foi curada. Eu falei, é impressionante como essa fantasia funciona para a gente. É impressionante os resultados que a gente tem. Eu falei, você tem tempo para ouvir mais? À medida que eu falava com ele,
Ele olhou e falou, olha, acho que no seu lugar até eu cria. Os milagres fazem parte de uma linguagem que testifica que Ele é o mesmo, que Ele está no nosso meio, que Ele se importa. A Bíblia diz que se a gente profetizar para um incrédulo e os segredos do seu coração for manifestos, ele vai se prostrar com o rosto em terra, reconhecendo que Deus está no nosso meio. Querido, deixa eu te dizer o seguinte, nós estamos tentando converter pessoas só na força de argumentos intelectuais. O que nós precisamos que seja restaurado na igreja, para que haja conversão em massa, são as manifestações da glória, as manifestações do poder de Deus. E esse novo tempo de um sopro de vida da parte de Deus está vindo sobre nós, e nós vamos entrar nisso, e nós vamos cooperar com Deus, não só para que a gente seja suprido, mas para que Ele receba a glória, e para que outros creiam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, João 11:45 é o efeito imediato do milagre. Vamos dar uma olhada nos efeitos posteriores, no pós-milagre. Vá comigo para o capítulo seguinte agora, João 12. De 9 a 11. Jesus está novamente em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. E o verso 9 diz assim, soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Pensa num cara que virou celebridade na época. O cara voltou dos mortos, irmão, 4 dias depois, cheio de testemunha. Todo mundo, ninguém arredou o pé da casa de Maria, chorando 4 dias. Todo mundo sabe que a pedra está lá, que o Lázaro está lá. A turma viu ele sair todo enfaixado, porque os judeus tinham as práticas que aprenderam desde a época que viveram no Egito, de embalsamar. Eles assistiram a cena toda. Agora o comentário, esse é o cara que voltou dos mortos. A turma ia, não era mais só para ver Jesus. Vamos dar uma olhadinha em Lázaro. Imagina alguns cutucando Lázaro. E os judeus ficam revoltados. Nós temos que matar esse cara. Acho que alguém diz, não é boa ideia, porque se ele ressuscitar 2 vezes, a parada vai ficar dura. Mas qual o resultado? Que as pessoas creram nele. Esse é o propósito do milagre. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Agora olhe para mim, enquanto você está em pé eu concluo. Todos os registros bíblicos dos milagres de Jesus nos foram dados com um propósito. O Evangelho de João define isso muito claramente. João 20, 30 e 31 diz, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais vida em seu nome. Não é só para que creais e recebam milagre também, mas para que crendo, tenhais vida em seu nome. Por que isso chegou a nós? Por que esses relatos chegaram a mim e a você? Porque Deus queria provocar nossa fé. Queria provocar a fé não apenas para a nossa salvação, embora esse é o fator principal, mas Ele queria nos levar a acreditar em tudo aquilo que Ele pode fazer. Eu quero te fazer uma pergunta. Por que não cremos mais? Esse mais não quer dizer que a gente parou de crer tudo, mas por que a gente não crê por mais? Eu vim nessa manhã te dizer, ouse crer naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Eu gosto de uma frase de Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé. Ele dizia, a fé faz com que Deus passe por cima de 1 milhão de pessoas e te ache onde você está. Não é loteria. A fé atrai a ação e a intervenção de Deus. Eu não sei te dizer porque não aconteceu ainda. Mas eu quero te dizer, ouse crer. Ouse crer. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo algumas coisas que me inspiram. Em Jeremias 32, 27, ele diz, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? A pergunta que ele faz. Isaías 43, 13, ele pergunta outra coisa. Agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Quando o anjo aparece a Maria, irmão, vamos falar sério.
Maria teve que ser muito crente para acreditar que ela ia conceber virgem, sem contato com ninguém. Mas o anjo diz, não haverá impossíveis para Deus em nenhuma das suas promessas. Nós precisamos nos posicionar. A Bíblia diz, tantas quantas forem as promessas de Deus. Estudiosos dizem que há mais de 8.000 promessas na Bíblia explícitas. Se você tomasse por inferência implícitas, alguns dizem que passa de 32.000. É lógico que Paulo não tinha condição de fazer essa estatística, então ele diz, tantas quantas forem, não importa quantas. A Bíblia diz, nele está o sim. E por meio dele o amém. Cada vez que eu estou lendo a Bíblia, esse é o problema de muitos de nós. A gente não alimenta a nossa fé com a palavra. E depois não tem o que usar. Cada vez que eu estou lendo a palavra de Deus, e eu começo a encontrar declarações, eu sou o Senhor que te sara. Eu começo a parar e dizer, Ele lá no céu, enquanto estou lendo isso, está dizendo sim. Ele está dizendo amém. Ele está dizendo, eu não mudei de ideia, eu não voltei atrás. Quando eu estou lendo a Bíblia e vejo lá, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu olho para ele dizendo, o Senhor está falando sim de novo, não está? Está falando amém de novo, não está? Ele ainda supre necessidades. Ele ainda cura enfermos. Ele ainda restaura famílias. Gente, nós vamos viver mais do sobrenatural. Nós vamos viver mais do sobrenatural. Eu não quero entrar em detalhes nisso. Mas eu decidi separar um tempo de jejum e oração pela igreja, como eu nunca fiz nesses 13 anos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não adianta eu lutar sozinho por você. Está na hora de você se posicionar. Está na hora de você dizer, eu vou me levantar diante de Deus. Eu vou ousar acreditar. Eu não estou te culpando pelo que você não fez até agora, estou tentando te inspirar pelo que você pode fazer a partir desse momento. Eu gostaria de pedir, se fosse possível, que a gente desse as mãos, até fechasse os corredores. E nós brevemente vamos levantar um clamor a Deus por intervenção nessa manhã. Nós vamos levantar um clamor por um novo tempo e uma nova estação de milagres. Eu quero que você não ore só pela sua vida. Eu quero que você coloque diante de Deus aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. Mas eu quero que você ore pelo vizinho da direita, da esquerda. Eu quero que você ore por esse novo tempo. Pai, nós recebemos a Tua palavra. Nós entendemos a expressão do Teu amor por trás dessa provocação que o Senhor nos traz. E nós clamamos nessa hora que comece um novo tempo, marcado por uma nova onda do sobrenatural nas nossas vidas, nessa casa, na vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Deus de milagres, Deus de milagres, que diz eu, Senhor, não mudo. Nós oramos, santificado seja o Teu nome, El Shaddai, o Todo-Poderoso no nosso meio. Santificado seja o Teu nome, Jeová Jireh, o Senhor que provê no nosso meio. Santificado seja o Teu nome, Jeová Rafa, o Senhor que sara em nosso meio. Santificado seja o Teu nome, Jeová Tsabaote, o Senhor dos exércitos que peleja as nossas pelejas. Rasga os céus e desce. Que venham dias de intervenção. Que milagres sejam gerados, atraídos, produzidos no ambiente de fé e de resposta ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que alguns processos começarão
Mas, Pai, nós oramos que agora mesmo milagres comecem a se manifestar a partir de agora, porque o Senhor é o Deus que testemunha a veracidade da Tua palavra com os sinais que a seguem. Estende a Tua mão, estende a Tua poderosa mão. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus.